O grande fato aí nessa guerra, rapaziada, o que eu vou falar, por favor, vocês pegaram todo o contexto, não pega só o corte do que eu tô falando agora, não, tá ligado? Depois de tudo que foi explicado aqui, seria o fato de que a Rússia não é tão o vilão da história assim. Ou enxergando de forma política. Sim. Não, porra, guerra, o cara, foi o que você falou, o cara é um criminoso de guerra e tudo mais. Mas assim, politicamente, eu não sabia dos grupos neonazistas, não tava sabendo de nada disso. Então assim, talvez a Ucrânia não seja tão inocente na história assim, como... Tem como dizer isso? Tem como dizer isso. Tem um fundo de sentido nisso que eu tô falando? Tem total sentido, porque em relações internacionais, principalmente, a gente tende a separar duas questões. A questão moral da questão estratégica política. Do ponto de vista estratégico e político, o Putin está 100% certo. E eu não tenho o menor pudor em falar isso, porque do ponto de vista moral, ele é um genocida, tanto quanto o governo do Zelensky. Então, assim, mas do ponto de vista estratégico, o que ele está fazendo? Ele está movimentando todo o seu poder atômico, militar que ele tem, para dizer, daqui a OTAN não passa. Por que a OTAN tem que mandar no mundo, na organização de segurança do mundo? Por que os Estados Unidos têm que estar por trás desse processo todo? O mundo não é mais unipolar, não tem só os Estados Unidos, né? Pela complexidade que o mundo exige hoje, de diversos temas que têm que ser debatidos, os Estados Unidos não têm esse poder divino, né, de ditar as regras do sistema internacional. Então é isso que o Putin questiona, do ponto de vista estratégico e político. Ele quer contrabalançar o poder do grande Deus dos Estados Unidos. Então... Ele quer proteger. A China busca fazer há um tempo. Exato. Também, né? Ele quer contrabalançar o poder dos Estados Unidos, ele quer proteger os russos étnicos, não dá pra dizer que não, né? Proteger os russos étnicos que moram fora da Rússia. Então, assim, são muitos outros objetivos, além das alianças todas com outros polos de poder no mundo, como China, em algumas temáticas, por exemplo, financeira e ambiental, o Brasil, né? Em temáticas específicas, o Brasil também é liderança, né? A Rússia tem buscado esse movimento com outros países para mostrar para o mundo que não necessariamente precisa ser um mundo unipolar, né? Com os Estados Unidos ditando a regra de absolutamente tudo. Então, do ponto de vista estratégico, é possível sim dizer que o Putin está certo. Agora, do ponto de vista moral, a gente não pode dizer, porque tem gente morrendo. Sim. Né? Tem gente refugiada, tem criança morrendo, tem criança perdendo casa, perdendo pai, perdendo mãe, os pais, né, os homens todos foram recrutados para a guerra. Então não tem como dizer que isso, do ponto de vista moral, é correto. E não é. Assim, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas acho que historicamente a Rússia nunca foi um país muito diplomata, né? Sempre foi meio pra cima, vamos pra guerra. Muito pelo contrário. É porque a imagem, pelo menos, que a gente tem da Rússia... A imagem do russo é o porradeiro... o porradeiro maluco. Exato. E aí eu vou desmistificar, pra ninguém. eu vou desmistificar isso dizendo uma coisa pra vocês. Lembra da crise dos mísseis que eu falei lá, que aconteceu no comecinho da Guerra Fria, em 62? 62 ou 3, gente. Data pra mim é um inferno. Foi graças à habilidade diplomática tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, né, da União Soviética na época. A escola diplomática da Rússia é uma das melhores do mundo. A do Brasil também por incrível que pareça, mas é muito fácil você ser diplomático não tendo a bomba atômica, né? Então, assim, é muito fácil você ser diplomático não tendo bomba atômica. Claro que você vai querer mostrar pra todo mundo que você tem, a partir daí a tua capacidade diplomática vai pras picas, né? Mas, enfim. A Rússia sempre teve essa tradição diplomática. Ela apostou no começo da crise, e eu arrisco dizer que desde o fim da Guerra Fria que a Rússia tem apostado nesse canal diplomático pra... trazer as ex-repúblicas soviéticas para perto, e tem apostado nos canais diplomáticos para frear a OTAN. Há muito tempo que o Putin dá esse indício de que não vai tolerar a expansão da OTAN para a Ucrânia, porque a Ucrânia é considerada pela política externa russa a irmã mais próxima da Rússia, né? Em costume, em língua, em absolutamente tudo. Então, para o Ocidente, né, por meio da OTAN, chegar na Ucrânia tem um peso muito grande para o Putin. Um peso cultural, um peso étnico, um peso político, estratégico. Né? A gente tem que lembrar que o território da Ucrânia, a Ucrânia, se não me engano, é o segundo maior país da Europa. Posso estar falando merda, mas assim, é maior do que a França, se não me engano. A fronteira da Ucrânia
é fronteira com países que fazem parte da OTAN já, então perder a Ucrânia seria deixar a OTAN aproximar mais ainda do território da Rússia. É uma fronteira enorme que a Ucrânia tem com a Rússia. Então, perder o território da Ucrânia para a OTAN é uma ameaça direta. Talvez pudesse desencadear uma guerra muito maior, né? Exatamente. Então, assim, é uma ameaça de segurança e não só uma ameaça cultural, mas uma ameaça de segurança. Sim. Tipo, se a Ucrânia entra na OTAN e aí a Rússia decide invadir a Ucrânia, é os Estados Unidos que vai ter que entrar ali no meio, né? Exatamente. Aí fudeu. Exato. E aí, o que acontece? A OTAN hoje, né? Quando a OTAN foi criada em 49, se não me engano, acho que foi. Ela começa com 12 países. Hoje ela tem 30 países membros. Então, assim. Tá expandindo, né? E o último país, como eu falei, entrou em 2017. Se não me engano, foi Montenegro. Não é uma região do tamanho da Ucrânia, longe disso, mas foi mais um país entrando. Mais um país entrando, é mais dinheiro que entra, é mais contingente militar que entra. Então, não dá pra negar que a expansão tá acontecendo. Aconteceu ontem, né? Então, isso é uma ameaça pro Putin, ele já deixou isso claro. E, mais uma vez, reforçando, do ponto de vista estratégico, que ele quer barrar a influência da OTAN e proteger os russos étnicos que tem fora da Rússia. Justo. Ponto.